A pauta é apagado da Casa Branca. O governo dos Estados Unidos inaugurou uma espécie de calçada da fama presidencial, onde coloca lá os retratos de todos os ex-presidentes americanos. Mas está faltando um retrato, o do democrata Joe Biden, que ocupava o cargo antes de Donald Trump. No lugar da foto do Biden, foi colocada a foto de uma caneta automática. Você deve estar pensando, como assim? Guga, tirou um mosquitinho aí. Ô, Guga, do que a gente está falando? Por que o Trump, a administração Trump, o presidente dos Estados Unidos coloca o retrato de uma caneta automática ao invés de colocar o retrato do ex-presidente Biden? É porque o Biden usava uma caneta automática, não só ele, outros presidentes também usam, que daí não precisa ficar assinando tantos papéis, mas o governo Trump, ou trumpistas em geral, dão a entender que alguns dos indultos que o Biden fez, inclusive para o filho dele, teriam sido feitos com a caneta automática, que ele já não estaria mais entendendo o que estava fazendo e que de alguma forma isso teria sido ilegal. Então é por isso que eles fizeram. É claro que é uma tremenda falta de respeito, uma brincadeira muito infeliz feita pela administração Trump. Então é bastante lamentável. A gente está vendo aí o Clinton, Bush filho, Obama, o Trump e daí na sequência você tem a caneta automática do Biden, que faz a assinatura, grava a assinatura, né? E daí ela faz automaticamente. Ô, Guga, é uma falta de respeito, né? Porque você está falando de um ex-presidente dos Estados Unidos, independentemente de você concordar, ser de direita, esquerda, democrata, republicano. Como é que você faz uma coisa dessas, hein, Guga? Não, foi para desrespeitar mesmo, nessa coisa aí que o Trump nunca se conformou muito, que ele perdeu a eleição para o Biden. Ele nunca derrotou o Biden, né? Porque daí ele derrotou a Kamala Harris e na primeira eleição ele derrotou a Hillary Clinton. Ele nunca suportou muito esse fato de ter sido derrotado pelo Biden. E aí entra a questão que o Biden, como a gente se recorda, no ano passado, durante o período eleitoral, especialmente naquele debate, mostrou ali que mostrou que não estava mais ali numa condição de tentar a reeleição. E daí teve toda essa história da caneta, que é usada, é comum, porque é muita assinatura, daí grava a assinatura do presidente, ele dá autorização e assina, e os indultos teriam sido familiares do Biden, figuras próximas ao Biden, indultos preventivos, para ficar claro, né? Caso eles viessem a ser julgados no futuro, foram assinados com essa caneta. Ô, Ariel, você que adora pegar histórias assim que a gente jamais imaginaria que elas tivessem acontecido, já tinha visto algo parecido? A gente está falando de uma galeria de ex-presidentes da República, né? Eu nunca vi nada parecido. O que sim a gente vê ao longo da história é que algum presidente remove o quadro de algum ex-presidente, não é? Ou no caso da Argentina, eles colocam bustos dos presidentes, não é? Então há toda uma galeria na Casa Rosada dos bustos. O que acontece às vezes e isso tem que ser tipo 10 anos depois do presidente ter encerrado o seu mandato, não pode ser antes, não é? Então em algumas ocasiões, quando tomava posse o novo presidente e tinha algum inimigo dele que já tinha sido presidente mais de 10 anos antes, ele demorava a colocação daquele busto. Não é? Então não assinava o decreto para colocar o busto. E às vezes passavam 20, 30 anos até que o busto daquela pessoa pudesse ser colocada no lugar. Isso aconteceu várias vezes. E há pessoas que nunca tiveram seu busto colocado, como o caso da ex-presidente Isabelita Perón, não é? Que é detestada pelos mais variados setores da política argentina. Então você pode omitir a figura do presidente, mas nunca vi algo como substituir a figura de um ex-presidente, né, por uma caneta esferográfica. Nesse caso, ridicularizar, né? Você expõe ali de uma maneira muito ofensiva. Eu tenho que ir para o intervalo, deixa eu só te falar uma coisa, Guga. Exato. Você, enquanto não pegou esse mosquitinho aí, não sossegou, né? Ainda bem que o Trigueiro foi embora, porque a ambientalista não permite que nem os mosquitos a gente faça isso com eles. A gente os afasta, tá bom? Larga esse mosquito aí.